Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso programa político aqui no PodBee. E hoje temos uma pessoa icônica aqui com a gente, o Edson Vando, mais conhecido como Edinho, disputou a eleição como vice-candidato a prefeito na chapa de Marquinhos. Não foram vitoriosos, mas nesse momento quem vai contar as histórias é ele, porque nós vamos provocar e tem muita coisa para ele falar. Então fica com a gente e não esquece, deixa seu like e deixa seu comentário. E mais uma coisinha que eu não posso esquecer. Se você estiver vendo o recorte, não esqueça, meu filho. Vai no vídeo principal, porque o vídeo principal conta tudo na íntegra para você saber um pouquinho mais do que rola na política aqui em Anchieta. Edinho, seja muito bem-vindo ao PodBee. Antes de entrar na política pesada, agora a gente quer saber como que tá a vida de pai de gêmeas, agora em 2026. A correria em casa tá maior do que a correria nas carreatas? Olá, Vinícius. Obrigado pelo convite. Você, o Gerson. Um abraço a todos vocês aí que estão nos assistindo. Olha, as correrias estão concomitantes, mas tão importante quanto, né? A família crescendo, a gente tem que dar muita atenção e também a nossa participação como pessoa pública na sociedade também ocupa um pouco mais da nossa dedicação, né? E Deus me agraciou aí Qual os nomes? com a ampliação da família, né? Nós temos cumprimentar a minha esposa Laís, também tem a Ana Júlia, de 12 anos, minha enteada, filhona. Tem o Miguel, de 4 anos. E agora chegaram Ayla e Elis, há 5 meses e alguma coisinha. Ou seja, eu estou trabalhando em dobro, você está percebendo, né? Vem de 2 em 2. Vamos lá. Então, como já a promessa é dívida, vamos começar a falar de política, certo? Edinho, como o jornalista, a pessoa que vai aqui te entrevistar, eu acabei cometendo um gafe. Mas junto com isso, eu fiquei sabendo coisas assim que a nossa primeira pergunta vai envolver a sua presença no governo do estado. Hoje você é do MDB, e você me corrige se eu falar alguma coisa errada, por favor. Você é do MDB, atuou um tempo lá junto com o Ferracinho, né? Hoje o nosso governador Ricardo Ferraço, e depois aqui no bate-papo como que fala? De bastidor, você está hoje como assessor de Pasolini. Uma coisa assim que remete ao... Eu achei, agora foi uma pergunta pessoal minha. Você saiu da situação e foi para a oposição? Como é? Explica um pouquinho essa sua saída, sua entrada. Vamos falar um pouquinho de política estadual. Logo depois do pleito que saiu daqui, né? Houve a derrota e você alçou voos para a vitória. Vinícius, não saiu derrotado dessa eleição. Foi uma eleição que todos acompanharam, uma eleição em Anchieta, uma eleição de igual para igual, a oposição fortalecida, uma vitória do nosso opositor com 2% de diferença, com a máquina na mão, e eu disse para você ainda há pouco que a máquina administrativa, ela até sem dentes, ela morde. E mordeu firme, mordeu forte, e deram a sorte aí, mesmo contra a vontade popular, porque juntando as duas candidaturas de oposição, quase 60% da população rejeitou nas urnas, mas o sistema proporcional fez aí o candidato eleito com 42% virar prefeito e 58% ficaram aí, mais uma vez eu repito, na expectativa de dias melhores no futuro, de mudanças. Anchieta precisa oxigenar. Eu quero pegar assim, um pouquinho a fala de Paulo Artung, ex-governador, quando ele diz que um grupo, quando fica muito tempo no poder, independente do grupo, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, o grupo acaba se transformando em condomínio de poder. Ou seja, começa a fazer a administração, a gestão, só para os interesses dos amigos, dos apoiadores, daquelas pessoas que investiram em campanha. E isso a gente vê não é só em Anchieta, a gente vê em muitos outros municípios do estado do Brasil. Mas, voltando para a sua pergunta,
eu, de fato, disputei pelo MDB porque eu era vereador do MDB. O Ricardo Ferraço virou presidente do MDB e assim que acabou a eleição, ele viu que nós perdemos a eleição, ele foi muito inábil, um político antigo, eu acho que com a experiência que ele tem, ele podia, inclusive, estar com os 2 grupos de Anchieta junto com ele. Ele tirou o MDB da gente e devolveu para o grupo do atual prefeito, de formas que, sem nos comunicar, sem nos avisar, e aí nosso grupo achou aquilo uma afronta e, imediatamente, a gente também pediu o desligamento do governo do Estado. Eu estava há 2 meses apenas lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, pedi desligamento e atendi um convite do prefeito de Vitória, o Lorenzo Pasolini, que é uma liderança política nova, jovem, e que a gente está vendo aí como a liderança que vai fazer a transição da velha guarda da política para uma nova política no Estado do Espírito Santo. A gente tem percebido isso no olhar, no sentimento da população. Então, a gente foi não para a oposição, a gente foi para um projeto que é diferente do projeto do palanque do prefeito e do grupo do prefeito aqui de Anchieta. Não me sentia confortável, acho que a oposição não pode se sentir confortável no mesmo palanque que as pessoas que estão fazendo esse governo tão ruim aqui em Anchieta. Eu não acho conveniente que Marquinhos, Edinho, Luiz e outras lideranças de oposição estejam no palanque do Ricardo. Primeiro que Ricardo é um político, no meu ponto de vista, assim, que já experimentou vários cargos, já é da velha guarda, então, assim, representa a continuidade, e essa continuidade, hoje o Estado é um Estado que a gente tem visto aí, que precisa de um choque de gestão. Eu lembro que no passado, o ex-governador Paulo Artung assumiu o governo e combateu o crime organizado. Hoje, eu acredito que uma possível eleição de Lorenzo Pasolini possa fazer um combate mais firme e eficaz nos vícios que foram criados dentro da administração pública do Estado e dos municípios, consequentemente. Que é essa questão de adesão de ata, as licitações, você percebe que sempre tem alguma denúncia, alguma coisa, porque estão viciadas, sabe? Eu acho que assim, você pega lá uma prefeitura de Vitória, você não vê histórico de relacionamento de Lorenzo Pasolini com as pessoas que ganham as licitações. Quem ganha ou quem não ganha não tem favorecimento. Já em outros setores, alguns municípios, o município de Anchieta, inclusive, e o próprio governo do Estado tem essa questão de adesão de atas, porque isso a Justiça tem falado, né? Essas adesões de atas, muitas delas, nem todas, mas muitas delas, é para pagar favorecimento político. Quem apoiou durante a campanha, porque a pior coisa que inventaram, Luiz, que os nossos deputados federais, senadores, inventaram foi o financiamento público de campanha. Fizeram isso para poder as empresas privadas não contribuírem mais com as candidaturas. Ou seja, hoje ainda tem o financiamento público de campanha, que é dinheiro público, é dinheiro nosso, são muitos milhões para os partidos políticos gastarem e as empresas continuam agindo na surdina para depois serem beneficiadas. Então, assim, hoje não é por ideologia política, porque essa coisa de esquerda radical, direita radical, isso é hoje uma coisa que a gente tem que combater, porque as pessoas ficam inimigas por causa da polarização política de lideranças políticas de nível Brasil, que nem eu conheço, nem você conhece, e nem a população conhece. A mídia é que nos apresenta. Então, assim, é importante a gente votar nos nossos candidatos, e eu digo isso, eu estou apoiando uma possível pré-candidatura do Lorenzo Pasolini, porque eu entendo que ele é a renovação que o Estado precisa. Mas não é ideologia política, não é o campo de partido, não é o partido A, partido B, não é, a gente vota na pessoa. Mas sabe? eu vou te cortar aqui. A gente que conhece um pouquinho o seu histórico na política, aí eu tô falando uma pergunta mais pessoal. A gente sabe que
você é um pouco canhoto. Sempre foi muito canhoto. Não. Sempre bateu com a canhota. E você sabe que hoje você tá num grupo de direita. Não, olha bem, eu tenho que fazer duas, que aí você responde logo essas duas. Tudo bem. Entendeu? Então você sabe que ele ali vai atuar como direita. Pelo que você está falando, você se sente confortável em também ficar naquele meio político. E a pergunta também é, como um apoiador hoje, não é bem apoiador, né? É outra palavra que eu não consigo lembrar agora, mas você acha, é um achismo, que Pasolini vai dar um trabalho, ele concretizando pré-candidato mesmo, vai dar um trabalho, Ricardo? Que hoje Ricardo já é oficialmente o candidato, a pré-candidato ao governo. Eu acho o Ricardo um nome, o mercado político acha Ricardo Ferraz um nome, com todo respeito, pesado, que já disputou várias eleições, assim, na última eleição que ele disputou para senador, ele foi derrotado, então, assim, traz esse peso, né? Agora ele é vice-governador, então o vice foi puxado também pelo governador, mas lógico, o Ricardo tem a importância dele no mercado político, é um cara com um relacionamento com a classe empresarial, então é um nome forte, né, que pode estar no segundo turno para enfrentar Pasolini. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lorenzo Pasolini vai estar no segundo turno. Agora, quando você fala de direita e de esquerda, eu vou dizer o seguinte, o Republicanos é o partido de Pasolini, tem ministério no governo da canhota, que você fala que é o governo de Lula. O partido que também é base de Pasolini lá, o partido PSD, também tem ministérios no governo da esquerda. Que Falta é o governo ideologia? Rapaz, não existe mais essa questão ideológica, é só ela tá, assim, para governar você precisa de juntar força. Então como é que um presidente de esquerda vai ganhar um governo e vai achar que vai governar só com os partidos de esquerda que são minoria no país? Não vai governar. Então tem que contar com outros partidos. E até em alguns casos, o PL, que já foi ligado a governos de esquerda, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, obviamente já foi ligado, estava inclusive no escândalo do Mensalão. Então, assim... foi preso, né? Valdemar foi preso no tempo. Não me lembro. Foi, eu vi esse dia no Brasil Paralelo. Pois é, então o que eu digo? A gente tem que escolher pessoas. E eu vejo o Pasolini, quando você fala assim, Pasolini de direita, eu acho que o Pasolini é um candidato que tem uma parte conservador, né, na forma de gestão, ele é um gestor sério, coerente, então isso é ser conservador. Mas olha, se você for olhar em Vitória, a quantidade de programa social que o prefeito Pasolini realizou, a quantidade de ações que ele fez nas comunidades pobres da Grande Vitória, nunca foi feito isso antes. Ele deu uma melhorada assim, que as pessoas hoje sentem orgulho de morar em qualquer lugar na capital. Então, assim, é um governo com um cara que tem uma postura, é um delegado de polícia, um cara... Mas ele tem sensibilidade social. Não importa o partido, não importa. Você tem que saber que você tem que cuidar dos mais pobres, então você tem que ter programa social, mesmo você sendo um candidato mais voltado para a experiência da direita, que é mais conservadora, que pensa mais num Estado mais enxuto, menos gasto com coisa pública, sabe? E investir mais, ver mais a iniciativa privada crescer. Isso é bom. Anchieta hoje sofre por isso. Se a gente tem um governo de esquerda aí, né? Mas se tivesse um pouquinho de inteligência, ia fortalecer o comércio, ia fortalecer a chegada e a vinda de grandes empresas. Então, assim, a prefeitura hoje, ela atrapalha o comércio de Anchieta. Por quê? O cara está lá ganhando R$ 1.500, ele não vai deixar de ficar naquela estabilidade para entrar numa empresa e poder crescer. Porque para ele não é dada essa oportunidade. Porque não tem muitas opções. As opções que tem, só você vê, eu conheço muitos amigos, donos de hotel, pousada, restaurantes, supermercados, lojas, faltando funcionários, querendo assinar carteira, não consegue assinar carteira. Por quê? A maioria das pessoas são convidadas a ocupar um cargo na prefeitura e pronto. Enfim, você tem que dar a oportunidade para tocar a máquina, para tocar a máquina administrativa. Não descarrega tudo não, que tem pergunta aí. Não, tudo bem, mas então eu quero dizer para você o seguinte,
Eu enxergo o Pasolini como um cara preparado para governar, sendo um gestor. Aí você fala assim, mas poxa, ele é de direita. Ele é um cara que você aparentemente vê que tem uma gestão firme, uma gestão enxuta, uma gestão, de fato, assim, você não vê denúncia de corrupção na gestão do prefeito Pasolini. Então, não é um cara que deixa a coisa correr solta. O governador do estado... Ele não estoca vento. Exatamente, não estoca. Um governador do estado não pode deixar a coisa correr solta. Claro que tem as composições, sim, o partido vai chegar lá, vai ter que sentar com os deputados, como ele senta com a Câmara. Mas a Câmara não comanda o prefeito Pasolini. Ao contrário, ele tem o pulso firme e deixa claro, ele está lutando pela cidade de Vitória, então vai também lutar pelo estado do Espírito Santo. Ao que tudo indica, o que a gente percebe nas falas dele. E, obviamente, que ele tem a parte política dele, que é muito bem coordenada pelo ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, 3 vezes, Eric Musso, presidente do Republicanos. Então, assim, a questão da ideologia política, ela é uma coisa que, hoje, ela é utilizada para as pessoas se manterem com o cargo. Você pode olhar, um monte de gente, eu conheço um monte de gente que é petista, mas está lá filiado no PL para dizer que é conservador, que é de direita. Para ganhar voto? Isso é um absurdo. Então, assim, é muito melhor você dizer o seguinte, olha, se você tiver inteligência na gestão, você vai ser um pouquinho conservador, vai ser um pouquinho, vai olhar um pouquinho, vai olhar bastante para o social que precisa e vai também olhar para as políticas que deram certo na questão desenvolvimentista, que é uma bandeira que todo mundo quer carregar, mas é uma bandeira, obviamente, que você percebe que é uma bandeira mais da centro-direita. Sabe? E os programas sociais são projetos mais ligados à centro-esquerda. Então, o bom gestor, ele vai juntar o útil ao agradável e atender toda a sociedade. E ninguém pode governar só para uma classe. Mas não querendo réplica nem tréplica com você, apenas comentando que os caioteiros aqui no Espírito Santo já vão colar com o governo Casagrande. Eu acho que o PT vai ter uma candidatura no primeiro turno. Porque do Helder Salomão. Vai ter uma candidatura no primeiro turno. E certamente eles têm um compromisso com o governador Casagrande, devem apoiá-lo para senador. Agora, o Ricardo, que é um candidato apoiado pela esquerda, o governador está apoiando ele, o governador é de esquerda. Ele tem fingido que é um cara da direita, então ele quer ocupar um espaço... O Helder. Não, o Ricardo. O Ricardo, tá. Não, mas não dá. Não cabe, poxa. Não cabe, né? Não cabe. Ele quer se distanciar do PT, mas o PT está no governo. E no segundo turno, em um segundo turno, você acha que o PT vai apoiar Pasolini ou Ricardo Ferraz? Ou você acha que PL vai apoiar quem? Pasolini ou Ricardo Ferraz? Eu acredito muito que o PL vai ficar com o Pasolini já no primeiro turno. Sim, não. Eu só estou completando essa ideia sua. Qual você falou do PT, eu ia falar do PL, mas eu ia falar mais radical. Os bolsonaristas com o Flávio vão apoiar Ricardo, mesmo ele sendo centro-esquerda, que é o MDB. O Ricardo está no MDB, né? É um partido que tem um histórico importantíssimo, sim, mas está acabando no país. PSDB já praticamente acabou, MDB daqui um pouco vai acabar. Então, são poucos partidos que estão fortalecidos. Estou falando de acabar, não é extinção, tipo, não. Fusão. Não é extinção, não, mas é obrigado a se juntar, sim, porque sim, senão vai embora. Bom, vamos lá. Edinho, Edinho. Você me chamou de canhoto? Eu comecei minha carreira política... Canhoteiro. Você me chamou, eu comecei pelo... Você sempre foi canhoteiro. Não, deixa eu te contar a história. Pera aí, não, você não sabe de nada. Eu comecei minha história política filiado no PSDB, de Fernando Henrique Cardoso. E o PSDB era muito direita mesmo. Não, mas era o PSDB contra o PT. Não foi bem contra, se a gente pegar mas a história... Mas aí tudo bem, você aqui, Edinho, eu fui criado aqui, dentro da igreja católica, com os jesuítas. Claro que eu tive claro que eu tive uma influência né, do MEPS, não do MEPS, assim, falando do padre Humberto, que era um padre querido para nossa família. Não era canhoteiro, mas era um homem ligado aos movimentos sociais de esquerda. Exatamente. Então isso me faz dizer o seguinte, poxa, não é canhoteiro, sensibilidade social? Claro, pô, eu sou neto de lavradores, bisneto de fazendeiros que perderam as coisas e os filhos, né, meus avós viraram lavradores, meeiros. Então, assim, meu pai morreu vendendo peixe aqui, né? Peixeiro. Então, assim, como é que eu posso falar assim, não,
A gente é da classe empresarial, eu sou da extrema-direita. Eu não sou, não, pô. Não. Não sou, Mas não. também, também... Eu sou do povão. Agora, fui do PSDB e depois fiquei 20 anos no Partido Verde, da causa ambiental. É um partido também mais do social, né? E agora fui para o MDB, que é um partido era o partido que enfrentava a ditadura militar. Então, hoje virou um partido de quem dá mais leva. Né? Então, cara, infelizmente, partido no Brasil, peraí. Empresa. Partido no Brasil é negócio. Não. Negócio dos donos. Quem é o dono do partido A, B, C, D? Mas aí eu vou te fazer essa pergunta, responde se quiser. Mas o MDB e o PSD, quem dá mais leva. Sim, meu amigo, acabei de falar. Os partidos. Tô querendo igualar os dois. Ó, 99,9. Que é um puta partido. Não vou falar todos. 99,9 dos partidos no Brasil são negócios. Sim, concordo. Empresas. Concordo. E quem são os donos? Vê se eles largam. Vê se os caras que criaram os partidos, eles vão deixar para alguém. É ruim. É a empresa dos caras, é o negócio dos Pergunta caras. se eles querem candidatura sem partido. Não, é o melhor negócio que os caras fizeram com o dinheiro da gente, com o dinheiro do público, dinheiro da população. Financiamento público de campanha é uma vergonha. Os deputados federais, senadores que votaram nisso, é uma vergonha. E sabe quantos partidos ficaram contra isso? Não lembro quantos. Pouquíssimos. Todo mundo apoiou, o PT, os partidos de esquerda, partido de direita, todo mundo apoiou. Por quê? Dinheiro do povo dentro do partido para ajudar os candidatos, todo mundo quer. Eu acho que tem que ser autêntico nessa questão. Vamos dar continuidade? Que ainda tem... Olha só, Marquinhos Assad, ele não confirmou a presença dele para falar da chapa de vocês. Foi convidado, com respeito, mas teve o direito de não aceitar a nossa entrevista. Então a voz da oposição aqui, Anchieta, hoje, é você. E você já comentou, com uma certa dor no coração, que foram 528 votos de diferença. A gente que está na política, a gente sabe que na realidade é a metade, né? É a metade. Porque se você ganha 200 e poucos votos, você revertia. Beleza. Agora eu quero perguntar, hoje, como que você se sente, estando em Vitória também, como representante, como essa responsabilidade de como que eu vou dizer, uma chapa, um candidato que quase chegou lá. Como que você se sente nessas responsabilidades com a população de Anchieta? Política é ciclo, é de 2 em 2 anos. Primeiro, eu não sou o líder da oposição. A liderança Não, eu que te elegi, é porque era Marquinhos. O líder da oposição é Marcos Assad. Ele vem assim, de um processo de 2 em 2 anos disputar a eleição. Então a gente espera, inclusive, eu estou pavimentando, junto com o doutor Adson Nogueira e outros colegas nossos, pavimentando um caminho de aproximação de Marquinhos com o grupo posso falar aqui da minha expectativa, do futuro governador Lourenço Pasolini, sabe? Então, assim, todo o movimento que eu tenho feito é um movimento para Marquinhos se aproximar e ser, quem sabe, candidato a deputado no projeto de Pasolini. Essa tem sido a minha função. Agora, vamos analisar. Marquinhos não queira ser candidato. Marquinhos acha que tem que abrir espaço para outras pessoas. Aí tem que, dentro do grupo, procurar outras pessoas. E aí, talvez também o meu nome seja avaliado dentro desses nomes. Agora, quem sabe faz a hora. Eu estou fazendo o meu movimento para o grupo de oposição. Sabe, assim, que cabe todo mundo. É um grupo para agregar todo mundo. Agora, o líder do processo é Marquinhos. Eu estou a trabalho, eu sou apenas aquela formiguinha que está carregando, né? E acho muito importante esse papel, porque nós já nos desvinculamos do palanque da prefeitura aqui. Por exemplo, nós somos oposição. Oposição tem que estar se a gente estiver no mesmo palanque que quem está na situação, o que acontece? Quando acaba a eleição, para o governador eleito, está tudo bem, né? Todo mundo subiu no palanque, fica tudo do mesmo jeito que está. Então, a nossa intenção é essa, é fazer uma aproximação do grupo de Marquinhos, porque eu já estou próximo. Eu quero Marquinhos próximo, quero o grupo próximo. Gostaria também que o Luiz, que todo mundo estivesse próximo. Por quê?
é um momento, é um novo momento que o Espírito Santo vai viver, sabe? Um momento transitório de liderança, sabe? E Pasolini é um cara novo e tem um grande futuro pela frente. É importante a gente marcar o nosso território de que nós, outros depois podem até ficar juntos, mas nós, a oposição de Anchieta, nós saímos na frente. Nós abrimos primeiro a relação com o Pasolini e fechamos primeiro essa parceria. O que agora a gente está trabalhando é para que o Marquinhos aceite ser candidato a deputado em um partido da base de Pasolini. Esse é o nosso desejo, nosso sonho. Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando muito para isso. Agora, lógico, se ele não quiser, vamos ver quem que ele vai abençoar aí para ser candidato, e a gente espera que seja do lado do Lourenço Pasolini. Perfeito. Se houver essa composição com o Marquinho, você adiantaria para nós o quê? Seria estadual, federal? O nome de Marquinho no momento dessa pergunta? Eu vejo assim que Marquinhos tem um nome já na região, e pelo eleitorado da região, a gente não pode sonhar que seria uma disputa impossível para ser deputado estadual. É uma disputa possível, pelo nome que Marquinhos construiu. E a fragmentação? Porque a gente considera essa questão. Óbvio. Fabrício já é oficial pré. Fabrício é. Não sei. Tá, tudo bem. Vamos fazer de conta que não é. Não, mas eu acho até que ele vai ser. Ele tá trabalhando para isso. Eu Mas acho vamos lá. Então, Marquinhos, Luiz também vinculou uma possibilidade. Então, assim, não seria uma fragmentação muito grande? Mas aí vem aquela outra questão. E se Marquinhos mesmo, nessa composição, conseguir acertar que ele seja estadual, pré-estadual, você poderia ter uma composição pré-federal? Não, de jeito nenhum. Eu ajudaria na coordenação do projeto, na organização do projeto. Então, teoricamente, só se ele não aceitar a participação desse projeto para estadual e se seu nome for solicitado, que você viria para estadual. Então, o que acontece, Vinícius? A gente... eu tenho trabalhado com o Marquinhos e com o grupo dele um projeto político. Projeto político não passa só por 2024. Sim, eu sei. Só porque a gente gosta de saber de agora. Projeto político não passa só por 2026. Não passa só por 2028. Então, assim, a gente tem tentado fazer um projeto político e, obviamente, o Marquinhos está concatenando com a gente as ideias, que é pensar em 2026, pensar em 2028, pensar em 2030, pensar em 2032, porque aí, quando você pensa desse jeito, cabe no projeto um outro grupo de lideranças. Cabem outras pessoas dentro do projeto. Agora, se você pensar só 2026, só cabe um. Se você pensar só 2028, só cabe um. Então, assim, acho que a gente tem que envolver outras lideranças e dentro de uma abertura de diálogo confiável, a gente trabalhar para que tenhamos candidatura competitiva em 2026, que tenhamos candidatura competitiva em 2028 e que temos candidatura em 2030 e 2032 também. Porque você veja uma coisa, Vinícius, a nossa candidatura foi muito competitiva. Marquinhos e Edinho, tivemos quase 8 mil votos. O grupo que ganhou teve 8 mil e alguma coisa. Eles fizeram 9 vereadores. Nós fizemos 2. Então, onde é que está o projeto político? O projeto político, do grupo que está no poder, aconteceu. Juntaram os partidos com candidaturas e elegeram 9 vereadores. A oposição elegeu 2. Então, quando se fala de um projeto político, é também preparar partidos e falar assim, olha, fulano, aqui você tem condições, aqui você tem condições de... aqui você tem... Vinícius é terrível, né? Aqui você tem condições de se eleger vereador. Então, tudo isso é projeto político, sabe? Quem vai ser deputado agora? Quem vai ser prefeito depois? De onde nós vamos buscar o vice? Quem vai ser deputado na outra? Quem vai ser prefeito na outra? Sabe? Isso é projeto político. Sem projeto político, eu digo para você, eu, tá Edinho... no PSD, né? Eu, Edinho... Não, não tô. Ah, você não filiou. Eu, Edinho, eu não participo de política sem projeto mais. Se eu perceber que Marquinhos não quer um projeto político, eu não fico. Porque eu vim voluntariamente para a oposição. Sabe? Eu dei um start, uma virada de 360 graus
na minha história e na minha vida política, e na vida pessoal também. Porque isso me causou prejuízo. Sim, eu sei. Né? Eu ia Mas te perguntar... me causou prejuízo na questão de relacionamentos, né? Diversos. Mas também me causou alegria de fazer novos amigos, bons amigos. Teoricamente, você dentre tá na eles, mesma Marquinhos. situação de Luiz, né? Porque vocês já viam o quê? De 20 a 30 anos no projeto dos Petri. E tanto você como o Luiz não tomaram caminhos iguais, mas se separaram. Luiz chegou um pouco depois. Foi? Mas tem teve toda uma construção em momentos difíceis também no grupo. Porque o que acontece? Você chegar em momento fácil em um grupo e se apropriar dele é uma coisa. Agora, quando os momentos difíceis, nas derrotas, né, que a gente vê quem são os parceiros, os amigos. Hoje teve uma transição dentro do grupo que está governando aí e, enfim, não é mais meu grupo, então não me sinto muito à vontade de ficar falando. Eu saí num processo que aconteceu que eu não esperava sair, né? Se o prefeito, à época, fosse um cara transparente comigo, talvez eu tivesse até apoiado o candidato dele. Teoricamente, você também estava em alta, né? Que você, nessa época, era presidente da Câmara, né? Sim, mas é assim, o que acontece? Foi ego? Não, eu só perguntava ao prefeito quem vai ser o candidato. Ele falou, não deixa de ser candidato, seu nome tá... Teve um momento que eu percebi que o movimento era para Léo, eu falei assim, não, prefeito, eu vou sair, não vou manter o meu nome, vou retirar, porque eu já percebi qual é o jogo, eu não quero me indispor com ninguém, não quero criar inimizade. E ele, não, calma, peraí, rapaz, você tá cotado, você é um dos nomes, calma, porque se você sair, o nome do outro, do Renato, pode crescer e aí pode me dar trabalho, não saia, fica aí, poxa, eu preciso de você. Eu continuei mantendo o nome, mas aí fui percebendo, fui se aproximando, falei, cara, e aí? Tentei sair, os outros são testemunhas, tanto o Renato como o prefeito, o Léo, são testemunhas, que eu cheguei e falei, eu não quero mais participar, vou sair, vou tirar meu nome. E o prefeito, à época, falou, não, você vai ficar, continua, você é um nome forte para disputar. E foi me cozinhando, e acabando que não teve, não sei se foi a coragem, não vou dizer que foi covardia da parte dele, ele é que sabe se foi, mas de me avisar antes, Edinho, olha, o nome não é você, eu tenho um compromisso, é um pedido do governador, ou da mãe do governador, ou do pai, não, de alguém da família do governador, eu tenho esse compromisso, vou cumprir. Eu compreenderia, com toda a tranquilidade, porque você tem que saber o seu lugar. Mas é isso aí, a gente já superou, já é um assunto superado, aconteceu, já escolheu, ele fez o cálculo dele e deu certo. Parabéns para eles, o cálculo deu certo. Ganharam a eleição, o preço foi muito caro, estão pagando e vão pagar muito na justiça, porque tem muitos processos correndo, né? Então, a gente sabe que o poder sem pudor, ele é complicado. Né? Quando você vende a alma ao diabo para ganhar uma cadeira, para manter um grupo no poder, e a maioria das pessoas que está lá são pessoas boas, mas precisam de um emprego, precisam de sustentar suas famílias, então a gente respeita e sabe que é assim. Mas tem uma meia dúzia, que é essa meia dúzia que há tempos, né, desde de muito tempo, que dita as regras, né, porque tem todo um esquema interno ali que é difícil romper. Tem um monte de gente que voltou para o grupo lá e que... não vou citar nome, mas que não vai passar do cargo que está, porque se você falar que vai mexer na ferida, que são as pessoas que cometem atos de corrupção dentro desse grupo, e eu falei muito isso, falei para eles, olha, se eu chegar, eu vou tirar vocês, que vocês fazem coisas erradas. Então essas pessoas tinham e têm um forte poder de influência, obviamente não iam querer Edinho lá. Então é isso, mas é um fato superado. Quero que Deus dê muita vida e saúde para todos eles. Vamos continuar mais um dedinho, só uma pontinha do dedinho na ferida. O Grupo Vitorioso prometeu avançar. Na campanha a gente fez várias entrevistas, cada um prometia um avanço diferente. Agora, na sua opinião, você diria que essa promessa está sendo cumprida em todas as áreas? Ou o cidadão está pagando a conta por essa falta de gestão? Olha, você praticamente respondeu. Não, foi pergunta. Não, você respondeu.
Mas tudo bem, Vinícius, eu digo para você o seguinte, eu não posso ser leviano de torcer para que dê tudo errado. Não posso torcer que a administração seja um desastre. Sabe por que eu não posso torcer? Porque eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho amigos, nós temos uma sociedade que precisa da administração pública. A gente precisa que a saúde se acerte. A gente precisa que a educação se acerte. A gente precisa que as outras áreas sociais e de desenvolvimento apareçam para que a população possa ter dias e expectativas melhores. Eu não posso torcer contra, mas a realidade ela é nua e crua. A gestão, que é de continuidade, ela está atabalhoada. Você percebe próprios funcionários da Secretaria de Saúde reclamando o tempo todo de um movimento de perseguição contra servidores por parte do secretário Renato. Ele já foi assim lá no passado, quando Edival entregou a ele a Secretaria de Obra e a Prefeitura, praticamente. É o jeito dele, é o estilo dele. Ele é agressivo nessa questão. Passa por cima das pessoas quando ele quer e como quer. E o prefeito Léo é um cara agradável, é um cara que, de fato... eu não posso dizer que ele é um cara que não é uma pessoa agradável. Ele é uma pessoa agradável, só que ele não tem pulso. E o gestor tem que ter pulso. Se a pessoa está num governo, com 600 comissionados, mais 300 pessoas dentro de uma empresa, e com 30 mil pessoas para cuidar dentro do município, e você não sabe quem manda dentro da gestão, quem comanda a gestão, parece que o Léo tem que, assim, ele tem que sair desse espectro, não. Dessa imagem de marionete do Léo, do Fabrício, de mais uns 2 ou 3 ali, né? Porque ele já fazia esse papel de mediador, né? De operar algumas situações na administração passada e continua nesse papel? Não, é o prefeito. O prefeito tem que ter firmeza, tem que ter pulso firme. E assim, eu acho que não evoluiu muito, respondendo a sua pergunta, não melhorou. Mas aí eu vou futucar mais ainda. Hoje uma das maiores rendas per capita é a Anchieta. E, segundo o governo do estado, a própria projeção postada no site do ES em Ação, a Anchieta até 2030, você que gosta de entrar em projetos políticos, vai ser a maior capital, a maior cidade, o maior município a receber recursos. Até 2030 serão 13,5 bilhões investidos diretamente em Anchieta. Porto Samarco, ferrovia, menor que Serra, que é 11. Então, assim, é falta de dinheiro? Olha bem, fica claro que são prioridades. As prioridades hoje a gente percebe que são no caminho de atender aqueles que ajudaram na campanha eleitoral, em todos os sentidos. Aqueles, não os funcionários, não as pessoas pequenas, não os balançadores de bandeira, aqueles que apoiaram financeiramente, aqueles que apoiaram de outras formas, mas assim, tudo que foi colocado no plano de governo da administração que está ali, você percebe que não tem assim saído do papel, né? A saúde, o equívoco que foi cometido em fechar o pronto-socorro do MEPS para virar hospital infantil, uma ala para atendimento infantil, sendo que podia fazer as duas coisas, podia manter o pronto-socorro aberto e também criar uma ala para atendimento infantil. Essa era a nossa proposta, sabe? A proposta de Marquinhos e Edinho era manter o pronto-socorro do hospital aberto. Saúde não se fecha a porta, tem que manter a porta aberta. Manter o PA, melhorar o PA, sabe? Fazer um PA em Jabaquara, a nossa ideia é para atender todo o interior. Era fazer um pronto atendimento 24 horas em Jabaquara e fazer uma unidade de atendimento infantil 24 horas em Anchieta, mas sem precisar fechar a porta do hospital.
do pronto-socorro do hospital. Bom, então a saúde começou já errando assim. Hoje, a gente percebe que a saúde tem pecado muito na perseguição a funcionários. Um funcionário insatisfeito certamente não vai render para quem? Para a população. Sabe? Então tem tido isso. A educação, por exemplo, agora trocou. É o Marquinhos, é um ex-diretor da escola do MEPS, só que a gente tem um bom relacionamento. Mas a educação começou com gestão pública não é lugar para estágio. O Marquinhos também não tem experiência com gestão pública, tem experiência com direção de escola, é diferente. A gestão pública ela não dá tempo de você estagiar. Eu torço para que ele acerte, porque a anterior, até o voucher, que é aquele apoio financeiro para as crianças comprarem, para os pais comprarem para as crianças os materiais escolares, a aula começou e o voucher não apareceu. Transporte escolar também. Transporte escolar, que foi uma promessa de campanha do prefeito, de todos nós, né? Prometemos, mas nós sabíamos como cumprir. Eles também sabem. Só que os compromissos dele e o estilo, falta de pulso, falta... E um pouco não vou falar covardia, eu não posso falar essa palavra. Não posso falar. Mas assim, uma letargia, sabe? Eu não posso falar covardia, não posso falar. Eu não posso falar covardia. Não, porque talvez porque as pessoas podem levar por um lado assim, muito direto da palavra, e não é isso, sabe? Eu não encontrei o termo aqui, mas assim, muito lento, muito devagar para tomar as decisões. E aí, amigo, passa um ano, passa dois, você não vê. Até o último governo de Fabrício, que ele falou que ia ser melhor do que o do pai dele, não foi. Foi muito pior, né? Foi horrível. Mas esse agora está pior do que o de Fabrício ainda. Então, assim, acho que é necessário a sociedade entender que tapinha nas costas, abraço, eles estão no poder para trabalhar, são funcionários nossos e muito bem pagos. Muito bem pagos. O prefeito de Anchieta recebe 25 mil reais de salário por mês. Como diziam os trapalhões, fora o bafo. Então, assim, é importante que a gente cobre, a sociedade tem que cobrar. Mas você vê aí, né, por conta dos compromissos políticos, a prefeitura encharcada, e com isso, meu amigo, como é que você vai, com o comprometimento de folha de pagamento que você tem, um valor estupendo, como é que você vai implementar políticas públicas para desenvolver esse município? Como é que você vai valorizar o servidor público? O Pasolini está encerrando sua gestão com mais de 50% de valorização do servidor público efetivo, valorização de cargo, salário. E aqui, o Fabrício passou 8 anos, o que ele valorizou o servidor efetivo da prefeitura? E agora, qual a expectativa do servidor efetivo? Mas as pessoas ficam... a gente perdeu essa eleição, eu digo a população, por falta de coragem de botar a cara na frente. Muita gente votou, queria votar, mas ficou com medo. E o medo venceu a esperança em Anchieta. O medo das pessoas de se colocarem, porque quando você coloca a cara na frente, oxe, Vinícius está aqui, Gerson está aqui, então também vou. Edinho está aqui, então também vou. Fulano está aqui, Beltrano, então também vou. Isso encoraja o cidadão. Agora, quando as pessoas ficam assistindo a banda passar, agora tem que ouvir esse som que está aí. É um som pesado. Sempre com uma frase de impacto no final. Vamos dar uma suavizada um pouco, vamos baixar um pouquinho Vamos respirar um pouco. Então vamos lá. Olha só. Fazer igual meu filho Miguel. Eu faço assim, Miguel, calma, respira. Ele faz assim, ó. E aí vai soltando devagarzinho. E ele, para me sacanear, ele faz assim. Pra oxigenar o cérebro. É. Vamos lá. Até o ano passado, a gente observou no seu Instagram que você era um dos maiores fiscalizadores de Anchieta, com vídeos de acusações, vídeos de moradores. Esse ano sua timeline mudou. Hoje em dia só vemos foto das gêmeas, do filho, algumas agendas em Vitória. Aí, para poder deixar o tema um pouquinho mais leve, a paternidade te acalmou ou você recebeu algum freio de mão lá de cima para não bater na atual gestão?
amigo Vinícius, amigo cidadão de Anchieta. Edinho é infreável. Se alguém quiser algum dia calar minha boca, eu dou tchau para a pessoa e pronto. Tchau. Tchau para quem for. Jamais teria essa interferência. Primeiro, porque eu não permito. Não permito que alguém venha me pedir para... não. Então, assim, agora, é óbvio que também fica saturado. Todo dia você ficar batendo, sabe? Dá um tempo, deixa as pessoas fazerem. Olha, eu andei filmando e mostrando as vias, as sujeiras, os lixos acumulados, as vias laterais de comunidade interior, de Castelhanos, que é um balneário fantástico. Pega o seu carro e dá uma passadinha agora lá, vê como é que tá. A minha mãe sai de Nova Anchieta para ir lá me visitar. Ali, eu moro na parte alta ali de Castelhanos, não é lá de frente pro mar, assim, umas 2 horas de frente pro mar, entendeu? É porque no morro lá, né? Na parte de... Então, assim, a minha mãe, para ir lá nos visitar, ela tem que passar no meio do asfalto, pode ser atropelada, porque ela e todas as pessoas, tem gente que trabalha em Castelhanos, tem que ir e voltar a pé, porque não tem van toda hora, né? Então, cara, não tem acostamento. E o acostamento que tem é mato puro. Pode passar lá. O vídeo que eu postei o ano passado, se você passar lá agora, você vai ver que tá a mesma coisa, pô. É a mesma estrada, o mesmo mato, o mesmo desleixo, a mesma falta de atenção. E aí você fala, poxa, Edinho, você parou? Tô vendo muitos jovens, muitas pessoas, eu acho que tem que dar oportunidade para a juventude, para os jovens aparecerem, sabe? Tem outras lideranças que precisam aparecer. Nós temos uma Câmara que também, em alguns momentos, lógico, tem a função de fiscalizar. A gente percebe que tem momentos que a Câmara compõe com a Prefeitura, e isso é muito natural, é muito normal, mas também tem momentos que a gente percebe alguns vereadores fiscalizando, mostrando, e até depois mostrando resultados. Mas eu acho que nem precisava dessa ação da Câmara, ficar filmando e mostrando, ou do cidadão Edinho, do cidadão Vinícius, Gerson filmar e mostrar, porque isso aí já está sendo pago. O valor que é pago para manutenção de limpeza, varrição, limpeza pública em Anchieta, o lixo de Anchieta é um dos mais caros do mundo. Então não tem que ficar a cidade suja. Né? Hã? Proporcionalmente, caramba, cara, é muito dinheiro com lixo. E aí, eu digo, o nosso lixo é o luxo de algumas pessoas de Anchieta. Pessoas da administração, pessoas da gestão. É o luxo, sim. Por quê? Porque ali nesse lixo, meu filho, só Deus e essa meia dúzia que sabe. Muito bem. A última conversa nossa aqui, para encerrar esse último bloco, a gente já se precipitou e já conversou. Queria saber qual era o futuro político para esse ano de Edinho. Ele já correu do pau, tecnicamente já tirou o dele fora. E Marquinho, né? Sempre estou deixando a palavra de você falando de Marquinho, porque eu já tinha explicado. E Marquinho, vocês dizem que ainda estão numa construção. Então, essa construção, no caso de Marquinhos, que não tem mandato, ele pode se estender até julho, né? No registro. Porque agora, dia 1º, é quem tem mandato para poder fazer as movimentações. Sim. E a sua também. Entendeu? Você já falou que não é filiado ao PSD, por enquanto, né? Mas... Não, eu estou filiado no MDB ainda. Uhum. Vou pedir desfiliação nos próximos dias aí e escolher para onde eu vou. Tá. Então, para a gente encerrar com uma pergunta rápida, você como vereador aí já por baixo, uns 30 anos como vereador em Anchieta. Não, só tive 3 mandatos. Fala um pouquinho o que você está achando. Você já passou por Câmara de embates fortes, você já passou por Câmara técnica. Agora você não está lá dentro, mas uma opinião bem ampla. O que você está achando da Câmara? Você falou um pouquinho agora, mas como não foi pergunta, eu dou mais uma futucadinha para a gente encerrar nosso bloco. Vinícius, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de tecer críticas ao Poder Legislativo. Porque eu já fui vereador e assim, tive momentos bons, momentos não tão bons, e acho que, assim, construí a Câmara de Anchieta, né? Na época implantei a televisão,
não tinha nem página de Câmara, não existia página na Câmara, criamos a página da Câmara Oficial e depois, né, dali para frente, já visando a tecnologia que ia dominar. Na época implantamos uma TV, a TV Câmara, as pessoas paravam inclusive no Marquinhos conta essa história. As pessoas paravam no bar do Aldérico, ali na esquina, para assistir, ele botava televisão no dia de sessão, para assistir eu e Marquinhos brigar um com o outro. Porque era um debate caloroso, sabe? E acho que a Câmara é um lugar de debate. Um lugar de debater o município, debater as coisas certas, as coisas erradas. Dar também, eu estou falando agora como psicopedagogo, né? Qual a dificuldade? Encontrou? Agora, qual a solução também, né? Então, assim, o meu amadurecimento, enquanto político, me faz entender que o legislativo ele é fundamental, mas ele tem que ser atuante. Não tem que ser só um legislativo de fazer filmagens, sabe? Tem que ser um legislativo atuante. Você eu tive o azar e, ao mesmo tempo, o prazer de ser vereador 3 vezes do lado da prefeitura, do lado do prefeito. Mas eu nunca deixei de pegar na ferida quando também tinha que pegar. Então, acho que o papel do vereador é de fiscalizar, legislar. Aliás, o país tem tanta lei, o município também, né, que acho que nem tem muito que ficar inventando mais a roda. Acho que tinha até que mudar as funções, né? O vereador, ele acaba se dedicando mais hoje à fiscalização, à assistência às comunidades, do que propriamente legislando. Porque vai fazer lei que tem para fazer? Não tem muita coisa, só às vezes algumas, né? Adaptações à legislação, porque o Brasil é um dos países que mais tem leis, e os municípios idem. Então, assim, cara, o vereador, o meu conselho, enquanto alguém que já foi vereador, fui presidente da Câmara 3 vezes, o conselho é que não deixe passar em branco uma oportunidade de defender a sociedade, de defender a população. Porque, às vezes, a gente é governo, é vereador do lado do prefeito, em alguns momentos a gente esquece que quem paga o nosso salário é a população e eleição, daqui um pouquinho está aí de volta, a população acompanha. Então, a gente sabe e respeita que o vereador ligado à prefeitura, ele tem que defender a administração, ele tem que mas também tem que mostrar alguns erros. Eu tenho visto alguns vereadores, mesmo ligados ao governo, cobrando publicamente algumas resoluções necessárias. Então, mas o papel do vereador, ele é limitado para resolver algumas questões, mas ele é ilimitado para tomar algumas decisões. Você pega alguns municípios aí que estão enquadrando prefeitos, enquadrando mesmo, com abertura de comissão processante, até CPIs, por coisas muito menores do que o que acontece em Anchieta. Então, assim, isso é para instigar o vereador a fazer? Não, obviamente que não. Mas o vereador tem que se fazer respeitado pelo poder de voto que ele tem ali e pela atuação que ele tem que ter para representar a sociedade. Eu sempre fui vereador do lado do prefeito, mas também incomodava. Eu sempre fui chamado a atenção pelos prefeitos que eu fui vereador, porque tinha vezes que eu pegava, rapaz, esse assunto você está incomodando, você está batendo nisso aí, pô, isso aí é administração. Eu estou batendo porque a sociedade está me cobrando. As pessoas estão cobrando. Você vereador com o Edival, não, né? Foi? Com o Edival fui 2 vezes. Ah, tá. Você foi 2 com o Edival? E uma com o Fabrício. E uma com o Fabrício. Então, assim, a Câmara, ela sabe o tamanho da importância que ela tem. Agora, como é um processo a gente não sabe, às vezes, o que está acontecendo nos bastidores, porque toda semana tem sessão. Então, não é toda semana que você vai saber dos assuntos verdadeiramente que estão acontecendo. Às vezes, o vereador está tratando um assunto que ele só vai ter um resultado real daqui a 6 meses. Então, não é na próxima sessão. O cara faz um pedido hoje, não vai ser na próxima sessão que vai ser resolvido, né? E, obviamente, que acontece assim com a Assembleia Legislativa, acontece assim com a Câmara Federal e o Senado, a composição, tem as necessidades, e vejo que alguns vereadores perdem uma grande oportunidade política eleitoral, de firmar o pé como oposição. Porque também tem espaço para vereador de oposição
nem todo mundo precisa ficar, obviamente, atrelado a uma administração. Aliás, a uma administração que não adianta a gente se enganar. É uma administração que não está dando certo. Você falou dos números, né? Como foi 40% hoje da situação e 60%, né? Então, existe 60% de oposição. E aí te digo uma coisa. Se a administração está governando com tamanha incompetência, é um alerta muito grande para a Câmara. Por quê? A Câmara tem feito tudo para ajudar a administração, não tem atrapalhado em nada. Então, o que está faltando? A rigor. O que está faltando a rigor para a administração deslanchar com tanto dinheiro que entra todo dia no município de Anchieta? Sabe? Acho assim, talvez a Câmara possa apresentar algumas alternativas para a gestão seguir, talvez. Então, assim, não faço uma crítica negativa à Câmara, não. Faço uma ponderação de novos olhares, o olhar externo. Eu sempre digo isso para alguns amigos que eu tenho lá na Câmara, tá? Gente, o olhar externo ajuda muito mais do que aquele que está aqui do nosso lado o tempo inteiro e não está vendo aquilo que alguém de fora vê. Então, assim, por isso que a oposição é importante. Às vezes, o próprio prefeito, quando você fala aí que eu estava criticando, apontando um monte de coisa, e acho que tenho de vez em quando que apontar também, e vou continuar, por quê? Esse olhar é o olhar externo, que pode, inclusive, como oposição, ajudar a administração a corrigir. Mas que nunca ajuda. Sempre toca no calo. Toca no calo. Ajuda a resolver. Então vamos lá, encerrando o nosso bloco, encerrando nossa entrevista. Foi muito boa. Conversamos aqui com Edinho é Demais, mas com a vestimenta e com um penteado de Edson Vando, hoje trabalhando em Vitória. Certo? Com o Pasolini, foi uma surpresa para mim, provavelmente deve ter sido uma surpresa para você. Um cara que na minha concepção era canhoteiro e hoje já tá... Eu não tenho. Hoje já tá se dizendo de direita. Não tô... Calma, eu vou dar a palavra para você. Não disse nada disso. O espaço tá aberto. Eu voto em pessoas, não voto em partido. O espaço está aberto totalmente para suas considerações finais, entendeu? Pode falar à vontade para o povo de Anchieta e obrigado de coração pela sua presença e pelas suas palavras. Muito polidas, tá? Edinho não é assim, não. O Edson Vando, esse daqui. Edinho não é assim, não. Né? Pois é, a gente vai amadurecendo. Eu quero agradecer, Vinícius, a oportunidade e dizer que durante 3 décadas, praticamente, participando da política, comecei muito cedo, porque apesar dos meus cabelos brancos, eu tenho 50 anos de idade, então ainda tenho bastante gás para a política, né? Você vê os grandes gestores, as grandes lideranças do Brasil e do mundo são lideranças de 70 anos, né? Então, quando alguém fala assim, o velhinho, que velhinho, né? Porque eu vejo as pessoas no auge da sua produtividade intelectual, que é o que nos importa, com 70, 80 anos. Olha a idade dos presidentes de república que temos aí em toda a região. Raramente você vê um jovem presidente da república. Né? E aí, o Lula 84, né? Acho que o Lula, o Trump, né, aqui na América do Sul, você percebe também, né, Bolívia, a própria atual da Venezuela também é idosa também. O jovem, acho que é do Paraguai, 60, é jovem. 60 anos. Do Paraguai é jovem. Então, assim, eu me considero ainda um garoto na política, um menino na política, com muita coisa para aprender, mas, ao mesmo tempo, podendo contribuir de forma que já vivi muita coisa, sabe? E sou muito grato por isso, foi muito aprendizado, só posso agradecer e, ao mesmo tempo, Vinícius, assim, dizer que, em alguns momentos, a gente bate, espana, né? Mas todos os grupos políticos já contribuíram muito com a Anchieta. É preciso reconhecer. É preciso reconhecer que o Grupo Petri contribuiu muito com a Anchieta. É preciso reconhecer que o Grupo Assad contribuiu muito com a Anchieta. Primeiro Grupo Assad, desde a época do Moacir, sabe? Inclusive que era junto, Petri e Assad era... Não, mas a gente tem que levar em consideração também os vitorianos, né? Eu vou falar, o Grupo Assad era o Edival, desde a época do pai dele,
era o seu José Petri, votava no velho Moacir Petri. Era uma família ligada a Moacir. O velho Moacir. Moacir Petri? O velho Moacir Assad. Assad, Desculpa, o velho Moacir, que a gente falava assim, né? Tem o Moacir, Moacirzão, Moacirzinho, né? E tinha o Moacir Assad. Porque o Moacir. O nosso Moacir atual é o Moacir Carone Assad, isso, né? que todo mundo chamava de Moacirzinho. Moacirzinho. Então, o velho Moacir, que é o Moacir primeiro, né? Então, assim, a família Petri tinha uma ligação muito forte com os Assades desde sempre. Eu brinco com o Marquinhos. Marquinhos foi procurador de Edival, quando Edival foi prefeito a primeira vez. Acho que foi procurador, foi sim, ou foi líder de governo, uma coisa assim. Teve esse rompimento, e aí criaram esses dois grupos. Mas não podemos esquecer, olha só, na época das vacas magras, Zeferino Vettorazzi foi um político visionário. Ele trouxe a Samarco Prancheta. E era um político do interior, sabe? Aquele cara que eu digo isso com muito orgulho, ele aposentou meu avô e minha avó. Ele levava para aposentar. Ele pegava, passava lá no carro, pegava lá em Itaperoroma Baixa, onde meus avós moravam, né? Depois que vieram de Alto Pongal, foram morar em Itaperoroma. E eu nasci em Itaperoroma, não nasci em hospital não, tá? Sou geração Nutella, não. Nasci dentro de casa, com parteira. Dona Cida, lá de Conha, que fazia o parto ali na região. O finado Vittorazzi lá, o Zeferino, ele me levou para operar das amígdalas com 6 anos de idade. Pois uma grande liderança, poxa, né? O tempo vai passando, a gente não pode esquecer. O Alcide Secom também foi prefeito algumas vezes. Enfim, não dá para falar de todos, mas eu quero dizer o seguinte, Libardi que também, né? cada... Teve um pedacinho, né? O Libardi. Libardi foi vice de Zeferino, pegou um ano. Antônio, pessoa boa. Então, assim, as famílias, nós somos uma família só em Anchieta, na verdade, somos uma família só, e com pensamentos diferentes e caminhando por caminhos políticos diferentes. Então, assim, mas respeitando todo mundo, acho que isso é importante, respeitar. Tem lideranças emergindo aqui em Anchieta, quem sabe no futuro comecemos a falar de outras famílias. Temos Matos, temos Abrantes, entendeu? Não, Abrantes é continuidade do Petri, mas é um outro sobrenome, né? Tá, Edinho, seja muito bem-vindo e Obrigado. Se puder, deixa as coisas esquentar mais aí, você volta novamente. Sim, olha. Conversar. Só que da próxima eu quero entrevistar Edinho demais. Então, cara, é isso. Edson Wando ficou assim muito polido, não fala, entendeu? E quando fala, fica aí olhando pros cotovelos, se não vai escorregar nada. Não tem, eu tô aberto. Se você fizer a pergunta que mereça uma resposta caliente, com certeza vai sair, poxa. Agora, as suas perguntas foram perguntas super light, muito leves, republicanas. Não deixe, se você tá vendo eu falar essa última besteira aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e assista a versão completa. É isso que a gente te pede de coração. E um beijo e até a próxima.